Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. Continuamos o nosso estudo a respeito da teologia do corpo do Papa João Paulo II, aqui no Cor Maria, para que nós tenhamos essa ideia do projeto de Deus para nós. Nós já vimos o quê? Vimos a questão da solidão original, a comunhão original, a nudez original foi o nosso último assunto, se não me engano, né? Falamos da nudez original. O que é que nós vamos tratar agora? É a questão da redenção. Ou seja, a nudez original nos fala do pecado original, ou seja, do fato de que nós agora estamos quebrados. Nós não somos mais como Deus planejou. Deus nos sonhou com uma inocência, aquela nudez inocente de Adão e de Eva, em que um olhava para o outro e no outro via Deus. Não é isso? Então, o corpo da mulher, antes do pecado original, era para o homem um ícone de Deus. E o corpo do homem era para a mulher, antes do pecado original, um ícone de Deus. E aí o pecado original o que fez? Transformou o ícone em ídolo. Vejam, aqui é importante a gente ter clara a diferença entre ícone e ídolo. Os dois são imagens. E se a gente entender a diferença disso daqui, nós vamos ter aqui uma clareza muito grande de qual é o problema com os protestantes com essa história que eles continuamente estão batendo na nossa cabeça com relação às imagens. É exatamente o fato de que eles não sabem distinguir entre ícone e ídolo. O ícone é uma imagem. Um ídolo é uma imagem. Só que, enquanto o ícone é uma janela aberta para Deus, para a eternidade, para o infinito, o ídolo é uma janela fechada que nos fecha neste mundo e que faz com que a gente coloque aquela busca que nós temos dentro de nós, proveniente daquela solidão originária, né? Estão lembrados? Nosso coração está inquieto e não repousa enquanto não encontra Deus. Não é isso? A frase de Santo Agostinho. Dentro de todos nós existe um sentimento de solidão muito grande. Todos nós. Quem é casado, quem é solteiro, quem é celibatário, todos nós temos uma solidão muito grande dentro de nós. Esta solidão originária, como ela foi pensada por Deus, ela é o quê? Ela é um anseio para nós nos encontrarmos com Deus. É um combustível que deveria propulsionar os nossos foguetes na direção do infinito, de tal forma que o coração do homem deveria ser um foguete na direção do infinito, de Deus. Nós temos essa gasolina dentro de nós que nos chama para Deus. Então esse sentimento, essa solidão, essa insatisfação, esse coração inquieto que está dentro do homem, é algo que foi desejado por Deus, porque chama-se sede de Deus. Nós temos uma sede de Deus. Agora, esta sede de Deus, quando você está diante de uma janela que te abre para o infinito, você pode disparar e então você vai na direção do infinito. Mas quando você tem uma sede de Deus e você encontra uma janela fechada, ao invés de ir para Deus infinito e eterno, você termina transformando aquela criatura num falso Deus. Isso chama-se idolatria. Entendeu? Então, vejam só, aparentemente não tem diferença nenhuma entre
eu me ajoelhar diante de um ídolo e me ajoelhar diante de um ícone. Para quem olha desde fora, para quem olha as aparências, é o mesmo fenômeno. A pessoa está ajoelhada diante de uma criatura. Ok? Só que existem criaturas que são janelas para Deus. E existem criaturas que se propõem como Deus, no lugar de Deus, para tomar o lugar de Deus. Então vamos ver bem claro. Por exemplo, você vê uma pessoa como, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá. Né? Só de olhar na foto e olhar para o olhar dela, aquele olhar é uma janela que te leva para Deus. Agora, quando você pega uma mulata em cima de um carro alegórico, aquilo lá não é uma janela que te leva para Deus. Aquilo é uma janela fechada que está querendo tomar o lugar de Deus. Faz sentido? O Papa João Paulo II esteve em Cuiabá em 1991. Eu não estava em Cuiabá na época, eu estava em Roma. Preparei a viagem lá, os textos litúrgicos da viagem, junto com o Departamento de Celebrações Litúrgicas do Papa. O Papa entrou no avião, veio e visitou Cuiabá. E eu fiquei lá chupando o dedo. Né? Mas os meus pais estavam aqui em Cuiabá e tiveram a graça de poder receber a comunhão das mãos do Papa João Paulo II. Perguntei para eles, e aí, como é que foi? Minha mãe ficou fixada no olhar do Papa. Ou seja, ela disse que quando recebeu a comunhão, ela olhou para os olhos dele. E aqueles olhos falavam de Deus. Entende? Um encontro com Deus. Isso é ser um ícone. Não é? O Papa João Paulo II, no seu rosto, era um ícone que falava de Deus. Por que é que aqueles jovens faziam e fizeram filas imensas de milhões de pessoas para passar diante do cadáver de um Papa velhinho? Por quê? Porque aquele homem era um ícone, porque aquele corpo foi um ícone que nos falou de Deus. Aquilo é idolatria? Não. Porque ninguém fez de João Paulo II Deus, mas fez dele um trampolim para Deus. Isso é ícone. Agora, quando uma pessoa se apresenta fisicamente para ser desejado, adorado, idolatrado, aí o corpo deixa de ser ícone e começa a ser ídolo. Nós vemos isso no Evangelho, no corpo do próprio Jesus. Quando Jesus é flagelado por Pilatos, manda flagelar Jesus. Quando ele volta da flagelação, Pilatos apresenta Jesus todo dilacerado. E o filme do Mel Gibson aqui nos ajuda imensamente a imaginar aquela cena. Jesus dilacerado diante da multidão, ele diz, ecce homo. Eis aí o homem. Poderíamos nós adaptar e dizer, eis aí um corpo verdadeiro. Eis aí um corpo, imagem e semelhança de Deus. Eis aí o corpo que é janela infinita que nos conduz para Deus, o corpo de Cristo. Por quê? Porque aquele corpo dilacerado nos diz, ele amou. Deus é amor. O amor que não foi amado, o amor que foi rejeitado. O amor se fez carne e nós o crucificamos. Eis o homem. Este é um corpo
verdadeiro. Agora, quando a gente tem estes jovens que vão em academias e tomam, como é que eles falam? Chamam de bomba? É isso? Como é? Esteroide, né? Tomam esteroides, prejudicam a própria saúde, etc e tal, para ficar bombado. Será que a gente pode apontar para um destes rapazes e dizer, eis o homem? Entende? Eis o corpo como Deus o pensou. Um corpo que fala só de si, que aponta só para si mesmo, que diz, desejem-me desesperadamente. Desejem-me. Entende? Não tenho nada contra pessoas que fazem academia porque buscam a saúde, né? Até eu estou fazendo academia. Esperem. Aguardem. Vocês verão. Daqui a pouco eu vou ter que mudar de batina, de tão musculoso. Brincadeira. Na verdade eu estou fazendo pilates, né? Pilates é... Para resumir, quem não sabe o que é pilates, é exercício para velho, tá? Você não é tão pesado como academia, mas é para desenferrujar um pouco. Eu estou muito sedentário, né? Meu médico disse que tinha que fazer alguma atividade. Então estou fazendo pilates. Não tenho nada contra, portanto, que uma pessoa faça academia, cuide da sua saúde, né? Tá ótimo. Tá muito bom. Agora, cuidar da saúde é uma coisa. Idolatrar o próprio corpo e transformar o próprio corpo em um ídolo para os outros, aí já são outros 500. Já começou a ser uma dificuldade e um problema, né? Acho que deu para vocês entenderem a diferença entre um ícone e um ídolo. Um ícone é uma criatura que é uma janela aberta para Deus. Um ídolo é uma criatura que se fecha e se propõe no lugar de Deus e contra Deus. Pois bem, aqui está a realidade, né? Que o homem, com o pecado, tornou-se ídolo no seu corpo. E como é que nós vamos fazer para que o corpo deixe de ser ídolo? Eu já falei para vocês. É através do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se fez carne. O Catecismo da Igreja Católica tem um trecho que o Christopher West chama de hino à carne. Esse trecho começa com uma famosa frase em latim. Caro salutis est cardo. A carne é o eixo da salvação. Deus nos salvou através de nossa carne, do nosso corpo. Claro que quando a gente fala carne, nós estamos falando do ser humano como um todo. Mas estamos falando do ser humano como um todo, salientando o lado físico, somático, corporal, frágil. Deus nos salvou assumindo a nossa carne mortal. Então o corpo de Cristo é a verdade de Deus a respeito dos nossos corpos. O corpo crucificado de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, todos os corpos que se crucificaram configurando-se a Cristo são também icônicos. Quando a gente vê uma Madre Teresa de Calcutá arqueada, de tanto enrugada, de tanto trabalho, de tantas labutas, de tantas dificuldades, aquele corpo é um ícone, é um corpo verdadeiro, porque se doou. Quando a gente vê o corpo de João Paulo II, velhinho, que já não consegue nem articular palavra, babando, trêmulo,
Um homem que se consumiu. Aquele corpo se consumiu até a morte, amando. Se fez, né? Como diz São Paulo, spectaculum facti sumus. Nós fomos transformados numa espécie de espetáculo para o mundo. Ou seja, o mundo inteiro olha para essa realidade. Quando a gente vê um Padre Pio de Pietrelcina, que se configurou tanto a Cristo, que as próprias chagas de Cristo lhe foram imprimidas na carne. Quando nós vemos uma pessoa que vai se debilitando fisicamente porque amou muito, e não precisa a gente ir muito longe. Estou falando desses personagens aqui porque são personagens famosos que nós todos conhecemos, mas nós podemos encontrar esses personagens na cozinha da nossa casa ou na nossa própria família. Pessoas que a gente vê que se deram, se entregaram, cujos corpos foram perdendo aquela beleza, aquela sensualidade, aquela atratividade, porque amaram. Porque se entregaram. Agora, vejam como a nossa cultura está na contramão dessa redenção. A nossa cultura hoje venera o quê? O corpo da adolescente não mãe. Atenção, vejam que eu usei a palavra adolescente não mãe e fiz questão de não usar a palavra adolescente virgem. Por quê? Porque o que a nossa cultura venera é aquela mulher que já não é mais virgem, que já é adulta, já tem vida sexual ativa, mas que continua com o seu corpinho de adolescente, onde o sexo e a maternidade estão completamente destacados um do outro. Não se venera o corpo da mãe. Ou seja, a mulher que, porque foi mãe, que teve o seu corpo modelado pelas consequências de várias gravidezes sucessivas, não é? Que já não tem aquele corpo inteiraço, como o pessoal quer, né? Colocar. Mas que amou, que de alguma forma entregou o seu corpo. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Não é? Existe algo da entrega e do amor. O Christopher West cita o caso do sogro dele que ele não conheceu. Christopher West, vocês sabem quem que é, um grande propagador e pregador a respeito da teologia do corpo, um americano. Ele é casado, tem vários filhos, acho que 5 filhos, 6, não sei quantos, jovem. Mas ele diz, eu nunca conheci o meu sogro, mas eu o amo profundamente por causa dessa história que é contada ainda na família dele. Eles se casaram, né, o sogro e a sogra dele, foram para as noites de núpcias, e no domingo, logo em seguida, no dia seguinte, era domingo, eles foram à missa. E pelo fato de que ele tinha se preservado na virgindade para se casar, e a esposa dele também, e os dois tinham tido a primeira relação sexual da vida deles na noite de núpcias, ele participou da missa, e depois da missa, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse para a mulher dele, agora eu sei o que quer dizer, isto é o meu corpo que é dado por vós. Dar o corpo por amor. Dar o corpo na noite de núpcias para sua esposa. Né? Vejam, não é absolutamente nenhuma blasfêmia pensar nisso, porque a Eucaristia tem tudo a ver com esse esponsalício de Cristo com a igreja.
É a comunhão, onde os dois são uma só carne, de forma mística, claro, não sexual, mas é basicamente a realidade que o sexo simboliza, né? O sexo é sacramento desta união mais profunda. Pois bem, quando o corpo é dado, quando o corpo se entrega e ama, nós temos aí então a verdade redentora a respeito dos nossos corpos. Nós não devemos procurar desesperadamente disfarçar o fato de que amamos. Não tem por que agora as mulheres mais velhas ficarem desesperadamente procurando plásticas e botox e silicone e artifícios para que continuem com o seu corpinho de adolescentezinhas, quando na verdade existe uma beleza no corpo que se dá, no corpo que se entrega. Existe uma redenção nisto. E nós cristãos devemos compreender essa realidade. Não quer dizer que a mulher não possa se cuidar. Ela pode se cuidar, é próprio da mulher, né? Querer se cuidar, se apresentar de forma, né, elegante. Não existe nenhuma ligação entre a virtude e a cafonice, né? Ser cafona, ser brega, mal vestida, isso não é virtude. Existe uma ligação entre a virtude cristã, a santidade e a elegância. Mas não uma elegância vaidosa e artificial que nega a verdade do que é o nosso corpo. Vejam que existe uma verdadeira guerra de Satanás no nosso país com relação a essas coisas. Estatisticamente falando, em 1988, havia 4,4 nascimentos por cada mulher nesse país. Ou seja, cada mulher tinha, em média, 4,4 crianças. Isso quer dizer que para cada casal, o país se duplicava, não é? Porque morriam 2, mas vinham 4 no lugar. Pois bem, em menos de 20 anos, nós reduzimos esse índice para menos de 2. É 1,7 alguma coisa. Isto quer dizer que se esses índices continuarem assim, que o Brasil diminuirá de tamanho. Isso quer dizer que o nosso futuro é o futuro da Europa, em que um belo dia nós teremos uma sociedade de gente grisalha, com pouquíssimos jovens, e esses pouquíssimos jovens vão ter que carregar o fardo de trabalhar para sustentar a previdência social dos muitos velhos. Uma sociedade em crise. A destruição da nossa civilização. Por que isso? Porque simplesmente, gente, entramos numa cultura do egoísmo. Criança é estorvo. Criança é problema. Criança atrapalha. Criança baixa o nosso nível de vida. Criança me obriga ao sacrifício de educar, de passar a noite sem dormir. Eu não posso mais juntar dinheiro para ir passar férias em Cancún, porque a criança consome tudo. Né? A criança leva tudo. Escola, hospital, plano de saúde. A criança dá despesa.
Isso quer dizer que nós estamos... A mentalidade de uma cultura anticoncepcional, a cultura da esterilidade, a cultura do não procriar, é a cultura do egoísmo, do eu vivo para mim. E eu não quero que ninguém me atrapalhe. O meu corpo é para mim. Eu não vou doar o meu corpo aos meus filhos. Eu não vou carregar em mim as marcas de ter amamentado, de ter engravidado. Não vou carregar em mim as marcas das noites sem dormir. Não vou carregar em mim as marcas de ter doado a minha vida. Eu quero viver a vida como uma eterna adolescentezinha. Eu para mim mesma. Estou falando para as mulheres, né? Isto evidentemente vale também para os homens. Mas nas mulheres a gente vê o quanto isto realmente entrou e impregnou. Não é? Pois bem. Esta cultura da esterilidade não leva muito tempo para se transformar naquilo que já está se transformando na cultura do abortismo. É verdade que 94% dos brasileiros são contra o aborto, contra a legalização do aborto. É verdade. Mas é também verdade que um número enorme de brasileiros, embora não queira a legislação, recorre ao aborto quando é atropelado por uma gravidez indesejada. O que é que espiritualmente está por trás disso? Está por trás o seguinte: o meu conforto vale mais do que a vida de um filho meu. É isso que está por trás. Vejam que a mentalidade do anticoncepcional é exatamente a mesma mentalidade do aborto. E não é de admirar que pessoas que vivem uma cultura do contraceptivo terminam indo também para a cultura do aborto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque é evidente. O que é que Satanás coloca na nossa cultura? Primeira coisa, sexo é lazer. Que é o contrário do cristianismo. Sexo é amor. E amor, nós descobrimos o que é quando nós olhamos para o Cristo crucificado. A redenção. Isso é amor. Dar a vida. Né? Dar a vida. Ora, sexo é lazer. Então eu posso fazer o sexo do jeito que eu quiser. Para me divertir. Uma vez que eu faço o sexo do jeito que eu quiser, uma dessas adolescentes ou jovens ou mulher já adulta engravida por um erro de cálculo, né? Sei lá, a pílula não funcionou ou a camisinha não preservou. Ou aquele dia, sei lá por que cargas d'água, não usou um método anticoncepcional. Aí engravida. Ora, estatisticamente falando, nós sabemos que uma menina que na sua juventude, no início da sua juventude, engravida, nós sabemos que estatisticamente falando, esta menina dificilmente se levantará do nível de pobreza. Por quê? Porque ela agora vai ter um filho para cuidar. Já não vai mais poder fazer faculdade como gostaria, porque vai desde ser jogada no mercado de trabalho, porque vai ter que trabalhar para cuidar da criança, porque o pai é irresponsável, etc, etc. Ah, mas tem a pensão. Vocês sabem que essa história de pensão não resolve. Não é? Essa história de pensão não resolve. Não é mágica. Estatisticamente as coisas não funcionam. Então, já não pode estudar, já não pode trabalhar. Se ela ainda tem a graça de ter
pais cristãos, se ela ainda tem aqueles pais cristãos quadrados, tradicionais, etc e tal, que dizem, não, meu neto é meu neto, deixa eu cuidar, então recebe o neto em casa, cuida do neto, etc e tal, enquanto a menina vai à luta, correr atrás do atraso na vida. Mas esse tipo de avós cada vez menos existe. Quando essa geração que está agora brincando de sexo chegar a ser avô e avó, eu duvido que a maioria dessas pessoas vai acolher filho e filha de seus filhos em casa. Porque a mentalidade é, eu não quero criança para me atrapalhar. Então o que é que se faz? Se recorre ao aborto. Porque afinal das contas, criança atrapalha. O meu conforto vale mais do que a vida de um filho. Vocês estão enxergando o absurdo no qual nós chegamos? Estão enxergando o nível de absurdo no qual nós estamos? Isto é o contrário da verdade a respeito do nosso corpo. Nós nascemos para amar. Nosso corpo nos diz isso, nós temos isso inscrito na nossa carne. Novamente, Jesus com o seu corpo revela o projeto de Deus, a vocação de Deus para o nosso corpo. Então, existe na nossa sociedade em ação uma série de coisas que vão levando para isso. Por exemplo, a pílula anticoncepcional. A maior parte das pessoas não faz ideia, não sabe que a pílula anticoncepcional, essa pílula anticoncepcional, aspas, normal que se vende por aí, não estou falando da pílula do dia seguinte, não. Estou falando da pílula anticoncepcional normal, ela é abortiva. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque quando a pílula foi inventada há 40 anos atrás, eles colocavam uma quantidade de hormônio, que era uma carga, assim, cavalar, que descontrolava completamente o corpo da mulher. Então, os efeitos colaterais eram muito grandes para as mulheres. Então, o que é que eles fizeram? Eles foram diminuindo a quantidade de hormônio para que os efeitos colaterais não fossem tão grandes. E acrescentaram, né, um outro hormônio que impede a fixação do ovo fecundado no útero. Então o que acontece? Eles dizem assim, a pílula anticoncepcional é para impedir a ovulação. Mas, já que o nível, a quantidade de hormônio é tão pequena, pode ser, estatisticamente, existe a hipótese de que esta ovulação aconteça. Se esta ovulação acontecer e um espermatozoide de fato fecundar esse óvulo, quando o ovo fecundado, ou seja, o embrião, em palavras claras para quem não entendeu ainda, quando a criança descer da trompa de Falópio para se instalar no útero, irá encontrar a parede do útero, o endométrio, a parede do útero, incapaz de recebê-la. E, portanto, a criança descerá com a menstruação. O nome disso é um microaborto. Estão entendendo? Microaborto. Esta é a cultura na qual nós estamos. Uma cultura onde nenhum médico vê problema nenhum em colocar essas pílulas na mão das mulheres. E as mulheres as usam, achando que o negócio é somente uma quadradice da Igreja Católica. Porque afinal todo mundo usa anticoncepcional.
e não se dão conta que estão matando os seus filhos. No céu, quando a gente chegar lá, né, se Nosso Senhor tiver misericórdia de nós todos, e Ele tem, mas se nós aceitarmos a misericórdia dele, porque não adianta, né, Deus pode ter misericórdia da gente. Por que é que o inferno existe? O inferno existe porque Deus não tem misericórdia? Não, Deus tem misericórdia. O inferno existe porque nem todo mundo aceita a misericórdia. Quando a gente chegar lá, nós vamos descobrir quantas crianças cada uma das mulheres tem como filho lá no céu. Sem saber. Sem se dar conta. Uma das orações que eu faço constantemente é pelas almas destas crianças que as pessoas nem sabem que existiram. Rezo pela salvação eterna dessas crianças. Deus é misericórdia. E vai acolhê-las no paraíso. Mas também a gente tem que pedir perdão, né? E misericórdia a Deus por esse estrago que nós estamos fazendo aqui. Porque a nossa sociedade é uma sociedade nazista. É uma sociedade que não tem medo de matar para promover o próprio conforto. Meus queridos, minhas queridas, esse negócio aqui é muito sério. É esse o tipo de cultura no qual nós estamos. E é o contrário da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, por exemplo, a nossa sociedade promove o homossexualismo. Você que ouve assim, não, ninguém é obrigado a ser homossexual. Né? Por que é que nós vamos agora discriminar os pobrezinhos dos gays e das lésbicas? Eles querem viver juntos, isso é uma questão de direito civil, não é? Não é questão de direito civil, deixa eles querem, né? Deixa eles se unirem, não tem por que a gente discriminar. Deixa eles se unirem, deixa eles viverem. Nós temos que ensinar para os nossos filhos uma cultura da tolerância, onde a gente não pode discriminar nenhuma pessoa, onde todo mundo tem que ser aceito do jeito que ele é. Só que aqui nós temos um problema. E o problema é o seguinte. Quando você, heterossexual, aceita o homossexualismo como sendo uma expressão normal de sexualidade, quando você aceita o homossexualismo como uma expressão normal de sexualidade, junto com essa aceitação você aceitou uma outra coisa. Você aceitou o conceito de que sexo é diversão e eu posso me divertir do jeito que eu quiser. Não tem outro jeito de ser. Vejam que, dando o direito, quantos por cento da população é homossexual? Né? Vamos pôr uma margem ampla, 10%? 15%? Sei lá o que é isso. Né? Mas por poucos que eles sejam, quando os outros 90% da população aceitam que aquilo é uma expressão normal da sexualidade, você aceitou necessariamente que sexo não tem nada a ver com aquilo que é o projeto de Deus. Ou seja, um amor de entrega que é livre, fiel, total e fecundo. Você aceitou que sexo é diversão. Playground. Entendeu? Sexo é diversão. A gente faz o que quiser. A gente pratica do jeito que quiser, porque afinal das contas não tem nada a ver com família. Não tem nada a ver com criança. Aí eu sabia! Esse padre retrógrado dessa igreja católica que quer vincular o sexo e dizer que o sexo é só para reprodução. Gente, quem diz que a igreja católica diz que o sexo é só para reprodução, não entendeu nada do que nós estamos falando até agora. Porque se teve uma coisa que eu insisti, né, é a realidade de que o sexo é amor.
A reprodução faz parte, é uma das 4 características. Uma das 4 características. Então o sexo não é só para reprodução, mas o sexo é também para reprodução e não é uma diversão. Não é um egoísmo privado. O sexo é uma entrega. É um corpo que é dado, que é entregue por amor. É verdadeiro amor. É verdadeiro sacrifício. E por isso, verdadeira redenção. Mas nós temos que nos dar conta que o inimigo, que o demônio, promove uma cultura anti-redenção. O que é que o demônio deseja fazer? Qual é a finalidade principal, né, desse porcaria? É o quê? É perder a nossa salvação eterna. É incutir em nossos corações uma mentalidade de tanto egoísmo, tão centrada em si mesmo, tão voltada para mim mesmo, que quando eu me encontrar com o amor lá no céu, eu digo, eu não quero isso. E eu viro as costas para Deus. É isso que o demônio quer. O demônio quer incutir em nós uma mentalidade do egoísmo, da autopreservação acima de tudo, em que eu valho mais do que tudo. Enquanto o amor é exatamente o contrário. Eu devo dar a vida. Eu devo entregar a minha vida. Estão entendendo? Então, o demônio quer incutir isso na nossa cabeça. E ele tenta dessas várias formas. Olha só, nós já vimos, o que é que nós já vimos hoje? A cultura da esterilidade, a cultura do aborto, a cultura do homossexualismo. São 3 coisas que vocês vão vendo que vão transformando os nossos corpos em corpos egoístas. Né? Em não expressão de amor, mas egoísmo. Ora, o demônio, ele é 2 coisas. Ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o início. Essas 2 frases não são tiradas da cabeça do Padre Paulo, mas estão na Sagrada Escritura. Ele é o pai da mentira e é homicida desde o início. Para quem não entende o que é homicida, eu estou falando que ele gosta de matar seres humanos. Ele é inimigo do homem. Ele coloca contra o homem todo o ódio que ele tem contra Deus. O demônio tem um ódio contra Deus e ele coloca todo, já que ele não consegue atingir Deus, né? Ele coloca todo o ódio contra aqueles que ele pode atingir, os filhos de Deus. Então ele quer acabar conosco. Ele quer implantar a destruição, a morte. Não somente a morte física aqui nesse mundo, mas a morte eterna na perdição. E como ele vai fazer isso? Ele que é homicida. Ele só tem uma arma. A arma principal dele chama-se a mentira. Uma cultura mentirosa. Então, o demônio irá implantar em nossos corpos, que deveriam ser sacramento, que deveriam ser imagem e semelhança de Deus, ele vai implantar um sacramento do diabo. O diabo é o macaco de Deus, ele imita Deus em tudo. Assim como existe redenção no corpo crucificado de Cristo, assim como existe redenção no corpo crucificado dos 2 esposos que se entregam em amor nupcial e dão sua vida pelos seus filhos, assim como existe redenção no corpo de um celibatário e de uma celibatária que dá sua vida por amor e se consome, existe perdição num corpo que mente e que é um ídolo de egoísmo. É uma fotografia do egoísmo que pensa só em si mesmo. O demônio gosta de fazer paródias daquilo que Deus faz. Se Deus tem um sacramento, o demônio faz o antissacramento. Se Deus usou a carne para nos redimir, o demônio usa a carne para nos perder, para nos danar. Está entendendo? Aqui está. O mistério
né, desse duelo entre vida e morte, o mistério da redenção, que Deus quer nos redimir, isso nós sabemos. Agora, o que a gente não enxerga é o quanto o demônio quer nos perder. Quer destruir. Que ele vá conseguir perder todas as almas que ele gostaria de perder, são outros 500, eu não estou dizendo isso. Não é? Mas a possibilidade é real e depois ele tem conseguido um sucesso danado, né? Ele tem conseguido um sucesso danado. Por quê? Porque existe essa coisa. Quando, por exemplo, nós vemos as paródias, né? O que é uma missa satânica? Quais são os rituais que são realizados na missa satânica? Missa negra. Né? Ah, padre, mas isso é coisa medieval, isso não existe no mundo. Isso não existe no mundo? Você que está mal informado. O satanismo no mundo é uma das coisas que mais cresce. Na Europa, não é? Por exemplo, em Turim, que é a cidade onde está o santo sudário de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Turim, é uma das capitais do satanismo da Europa. Vejam, o satanismo é a ponta do iceberg. Eu estou mostrando esses casos mais radicais, para vocês entenderem que essa radicalidade começa pequenininha. Está entendendo? Mas o que é que se faz no satanismo? Nas missas satânicas, por exemplo, eu já atendi uma menina, não foi aqui em Cuiabá, mas foi aqui no Brasil. Atendi uma menina, não foi confissão, porque ela já tinha se confessado, mas atendi para rezar por ela, e para rezar pedindo a Deus a libertação dela. Já atendi uma menina que participou de um ritual satânico em que ela foi entregue a 12 homens simbolizando os 12 apóstolos de Satanás em cima de um altar. Isto existe. E não é na lua. É nesse mundo. Roubam hóstias consagradas da igreja e colocam de forma sacrílega e blasfema a hóstia consagrada no meio da relação sexual. E assim por diante. São paródias, entende? Sacrílegas, onde Satanás usa o ícone e o transforma em ídolo de perdição. Mas isso que é uma aberração, que é um extremo, que é a ponta do iceberg, está falando de um iceberg subterrâneo que está na nossa cultura, que são os grandes campos de concentração, que são os laboratórios por aí. Os laboratórios que têm milhões de embriões congelados. Os laboratórios que produzem essas pílulas anticoncepcionais que vão sendo descarregadas, provocando o aborto de milhões de crianças, sem que sequer as mães saibam. O mercado cultural que vai transformando o corpo das nossas jovens em paródias satânicas, cheias de piercings, de deformações, de tatuagens, em que o que vale é ser macabro. O bonito é ser macabro, é vestir roupas escuras, não para entregar sua vida a Deus, mas exatamente para lembrar um culto da morte, punk, um negócio, né, onde as pessoas entram nessa realidade macabra. Isso não está muito longe de nós, gente. Não está muito longe de nós. Onde as pessoas vivem o sexo como verdadeiro ritual de autodestruição. Não uma destruição de amor, mas uma destruição de egoísmo. Fazem
roleta russa de sexo, né? Se nós temos o dogma da comunhão dos santos, o que é o dogma da comunhão dos santos? Que nós somos um só corpo, não é isso? Portanto, as virtudes dos santos me ajudam, porque são membros do corpo de Cristo. Então aquilo que eles fizeram de bom me ajudam a mim. Então existe uma união, nós somos um só corpo, o corpo de Cristo. Ora, qual é o sacramento satânico que faz uma paródia repugnante da comunhão dos santos? É a orgia. Onde as pessoas viram um só corpo de forma satânica. E fazem isso num ritual de morte. Fazem isso se entregando, sabendo que entre aquelas pessoas que estão participando daquela orgia, existe alguém que está contaminado com a AIDS e que vai transmitir aquela doença, e as pessoas se excitam sexualmente com a ideia do perigo e da morte. Não estou criando aberrações, isto eu ouvi. Eu já ouvi confissão de vários homossexuais que tiveram deliberadamente relação sexual com o intuito de contrair AIDS. Eles queriam contrair AIDS. Num impulso de autodestruição. Vocês entendem o que é? A antirredenção. Agora, gente, como é que nós vamos conseguir nos opor? Como é que nós vamos conseguir levar a redenção de Cristo às pessoas? Com timidez. Como é que nós, cristãos, pretendemos mudar o mundo se nós não nos opusermos frontalmente ao mundo? Não vai ser com linguagem politicamente correta que nós vamos conseguir mudar isso, gente. Porque enquanto o diabo alardeia com um megafone as suas ideias, nós timidamente vamos dizendo, não é bem assim, veja bem, talvez, quem sabe. Não, gente, nós precisamos nos opor. E nós, assim como nós precisamos nos opor a isto, no nosso coração, nós precisamos nos opor a isso também na nossa forma de expressar e nos nossos corpos. Porque se na nossa vida, no nosso coração, nós somos contra essa cultura, mas depois, na nossa forma de vestir, no nosso jeito de agir, de ser, de nos comportarmos, nós somente damos a essa cultura o aval que ela precisa, como é que fica? Como é que eu digo que eu sou pela cultura da vida e, no entanto, eu sigo tudo aquilo que é a ideia de que eu tenho que ser a eterna adolescente, eu tenho que ser objeto sexual, símbolo sexual, desejada, querida, amada, o chuchuzinho, né? Não. Nós precisamos saber o seguinte: é possível, sim, uma cultura cristã. Mas uma cultura cristã significa que nós estamos na contramão dessa história toda. Está entendendo? Portanto, um homem e uma mulher que se comporte cristamente será necessariamente diferente. Eu não estou dizendo que nós vamos ser exóticos, está entendendo? Não precisa ser exótico. Não precisa ser exótico. Uma das coisas que eu mais chama a atenção dos seminaristas, né? Por exemplo, seminarista. Escuta, meu filho, você vai ser padre, quer usar batina, né? Use, mas não seja exótico, né? Por quê? Porque tem gente que veste a batina como se fosse uma fantasia exótica. Não veste aquilo como uma coisa natural. Entende? Uma roupa normal. O cara se veste como um manequim da década de 50. Chama atenção. Entendeu? Um negócio assim muito fora do planeta. Não vou entrar aqui em detalhes, mas com os seminaristas eu entro em detalhes, tipo colocando
chapéus diferentes, símbolos diferentes na batina, um negócio assim que... O que é aquilo? Né? De um mau gosto, uma coisa cafona, né? Brega. Nós não precisamos ser exóticos. Nós não precisamos, para usar um lugar comum, né? Nós não precisamos nos vestir como certas mulheres de algumas igrejas pentecostais, né? Com cabelo nos pés. Que você vê, você anda na rua, você vê. Essa é pentecostal. Você vê claramente. Mas não precisa nem perguntar a religião dela. É ou não é verdade? Não é isso que eu estou propondo. De nós sermos exóticos. Mas existe uma forma de sermos normais e ao mesmo tempo diferentes. Entende? Normais quer dizer uma roupa com bom gosto, cuidada, bem, elegante, tranquila, sem medo de ser bonita. Estou falando aqui para as mulheres. Sem medo de ser bonita. Mas ao mesmo tempo que vá contra essa cultura anti-maternidade, anti-mulher madura, anti-doação do meu próprio corpo. Não é? Uma mulher que teve vários filhos pode ser uma mulher bonita. E pode se vestir bem, sem precisar ficar recorrendo a 10 mil cirurgias para ficar brincando de adolescente. Estão entendendo? Porque, afinal das contas, isso faz parte também da aceitação do seu próprio corpo. Agora, todo mundo sabe, não é, que as mulheres, por exemplo, só para falar uma verdade daquilo que é o metabolismo da mulher, todo mundo sabe que depois de uma certa idade é uma tortura para a maior parte das mulheres, não é, continuar com o corpinho esbelto de um adolescente. A abençoada tem que passar fome. Entende? Porque o metabolismo não ajuda. A doutora Gisele Savioli, por exemplo, quando ela fala, né, ela diz assim, olha, padre, para as mulheres é tudo mais difícil. Quando eu proponho uma dieta para uma mulher emagrecer, eu sei que vai levar muito mais tempo do que para um homem emagrecer. Porque a natureza da mulher não colabora para isso. Agora, a abençoada quer se obrigar a ser magérrima, entendeu? Porque o ideal, a beleza... Você olha para essas modelos, né? Eu não sei... Aliás, eu que devo ser... Eu sou muito fora de moda, né? Porque eu não vejo beleza naqueles esqueletos ambulantes expondo ossos. Mas é um negócio assim, anorexia encarnada. Entende? Ter aquilo como o ideal precisa ser assim. Não, gente. Vocês sabem muito bem que não tenho nenhuma oposição a quem é magro. Eu sou magro, olha para mim, né? Mais ou menos, meu corpo é mais ou menos um cabide que segura uma batina, né? Mas uma coisa é dizer, não, essa é a minha constituição física, eu me perdoo, eu me amo, eu me quero bem. Outra coisa é a pessoa querer obrigar a si mesmo uma coisa que não é da sua natureza. Bom, nós precisamos de alguma forma ser do contra. Nós precisamos de alguma forma manifestar isso no nosso jeito de ser. Nós ainda não entramos em detalhes sobre vestuário, né? Modo de nós nos vestirmos, etc. e tal, porque isso é uma coisa que não tem a receita pronta. Nós precisamos construir juntos, né?
Nós precisamos mais ou menos construir isso juntos. Para quê? Para que a gente vá vendo como é que eu, como cristão, posso manifestar a minha fé na redenção de Cristo, no meu corpo, e transformar o meu corpo num ícone. No ícone. Não somente no meu modo de vestir, mas no meu modo de tratar o meu corpo. No meu modo de eu me alimentar, de eu cuidar da minha saúde, de eu viver a minha corporeidade, não é? De forma sadia, sem destruir a mim mesmo, mas ao mesmo tempo sem esta obsessão de querer artificialmente que o meu corpo não manifeste a passagem dos anos, não manifeste o fato de que ele foi se consumindo por amor, não manifeste o amor. O amor. Gente, eu tenho muito orgulho das marcas da idade que estão no meu corpo. Eu fico feliz da minha careca, né? Fico feliz de ver a diferença entre a minha carinha de padre quando eu fui ordenado aos 24 anos de idade e a minha cara hoje com 42. Né? Os italianos têm um adjetivo que é até gozado para nós brasileiros quando a gente ouve, né? A palavra é chupato. Chupato não quer dizer chupado, não tem nada a ver com chupar não, né? Chupar em italiano é outra coisa, é succhiare. Mas em italiano chupato quer dizer gasto, consumido. Né? Eu vou à Itália muito raramente, quando eu apareço por lá, os meus amigos todos olham para mim e dizem, mas come sei chupato? Né? Como você está consumido? Né? E eu tenho um santo orgulho disso, se é que orgulho pode ser santo, né? É sinal de que, embora eu seja o sem vergonha e pecador que eu sou, é sinal de que Nosso Senhor está permitindo que de alguma forma eu mostre no meu corpo a doação que eu gostaria de ser. Eu gostaria de me doar, me entregar. Porque o meu corpo é feito para isto. Cuido da minha saúde, saibam disso, né? Cuido. Me alimento direitinho, né? Quem convive comigo sabe, até pega no meu pé. Mas estou fazendo exercício, vou ao médico, faço meus exames, procuro descansar na medida do possível de forma sadia. Mas ao mesmo tempo, nossa vida não é para a gente se poupar. Quem quiser se salvar vai se perder. Mas quem se perder por amor, esse vai se salvar. Se perder por amor, se entregar. Entende? Então, quem de nós que tem a experiência, por exemplo, de ver uma mulher, quem sabe a sua própria mãe é assim, uma mulher consumida pelos anos e que não viveu para si, quem não se comove diante de uma mulher assim? Quem não enche o seu coração de gratidão diante de alguém que se consumiu dessa forma? Mesmo que seja uma mulher elegante, charmosa, bonita, porém gasta, porque viveu para os outros. Essa é a redenção que Cristo quer nos dar. Nós não somos capazes disso por nossas próprias forças. Somos capazes disso através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça dele em nossas vidas.